Olá, pessoal! Esse ano foi um ano muito atípico. Eu comecei, inclusive, a fazer vídeos para o canal do YouTube justamente para tentar conter um pouco a ânsia de ter que ficar em isolamento social em razão da pandemia e continuar, de algum modo, trocando ideias. E, nesse sentido, o canal tem sido muito útil, eu tenho recebido muito retorno e comentários, tem sido muito bom. E agora a gente está no final do ano. Nesses últimos 2 meses, inclusive, eu não coloquei nenhum vídeo novo no canal, justamente porque a correria apertou. Mas não queria que o ano acabasse sem colocar um último vídeo, fazendo mais ou menos um balanço do que nos trouxe até aqui e do que aconteceu durante esse ano. Especialmente o que aconteceu nesses últimos tempos. É muito difícil falar de 2020 porque realmente nós tivemos muita ânsia legislativa, tivemos várias medidas provisórias relacionadas ao mundo do trabalho e várias decisões importantes, inclusive por parte do Supremo Tribunal Federal, que nos dão um indício muito claro daquilo que se pensa acerca da justiça do trabalho e da importância dos direitos sociais de quem vive do trabalho. Mas acho que é sim relevante que a gente pare para pensar um pouco sobre o que aconteceu. E eu quero chamar a atenção nesse vídeo para a decisão mais recente que nós tivemos, essa da ADC 58. Mas vamos lá, se a gente volta para o início de 2020, o que a gente tem é um Brasil que já tinha vivido 2013, um movimento social que demonstra que as coisas não estão bem, que é preciso mudar algo, porque afinal de contas as promessas da Constituição de 88 não se realizaram nas décadas seguintes para boa parte da população brasileira. Toda aquela efervescência de 2013 acaba sendo de algum modo canalizada para um discurso midiático de que era preciso retirar a presidenta eleita do poder. Esse golpe acaba sendo realizado em 2016 com uma perspectiva extremamente misógina. Vocês devem lembrar disso, né? A forma como a presidenta Dilma foi tratada não tinha a ver com os problemas da sua gestão que existiam, nem tampouco com o fato dela ter rompido com promessas, inclusive, de campanha e, de algum modo, ter também praticado desmanche de direitos trabalhistas. A gente pode lembrar que o segundo mandato da presidenta Dilma já inicia com 2 medidas provisórias que dificultam o acesso ao seguro-desemprego, mas tinham a ver com a sua condição de mulher. Então, foi a mulher que foi atacada, inclusive pela mídia ou por seus adversários, e mesmo na sessão que declara o seu afastamento, a sessão da Câmara dos Deputados, vários votos tiveram o caráter misógino, e inclusive, se vocês lembram, os parlamentares levantavam plaquinhas dizendo tchau, querida, que é uma forma claramente machista de se referir à presidenta. E tivemos, inclusive, um voto dedicado a um torturador condenado pelo crime de tortura, de um sujeito que depois foi eleito presidente em 2018. Então, 2016 parece que esse processo se aprofunda, 2017 é um ano de um governo de homens brancos que aprovam, com a ajuda do parlamento, é verdade, a reforma trabalhista e a Lei 13.429, que pretende permitir ainda mais o processo de terceirização, que é um processo extremamente danoso e perverso e inconstitucional em relação àquilo que a Constituição diz, que é a existência de um direito fundamental à relação de emprego, portanto, uma relação com dois sujeitos, um que representa o trabalho, um que representa o capital. Bom, termina 2017, 2018 nós temos uma eleição presidencial também ditada por um discurso violento de hostilidade aos direitos sociais, de hostilidade aos indígenas, às mulheres, de hostilidade a qualquer pessoa que tivesse pensamento crítico e violento, inclusive, no simbolismo, né, da campanha de apontar uma arma para os eleitores, e que vence com mais de 57 milhões de votos, não é pouco. E ali a gente pode perceber que meio que se descortina uma realidade sempre presente no Brasil, que é essa nossa face colonialista, machista, sexista, elitista, né? Uma clássica uma revolta contra os movimentos sociais que começaram a demonstrar a importância da diferença, para além daquele paradigma moderno da igualdade, a importância da diferença. Movimentos que realmente criaram ondas de mudanças, como o movimento feminista negro, como o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, entre tantos outros. E aí vem essa revolta
conservadora, há essa eleição em 2018 e em 2019 ainda a aprovação de uma emenda constitucional, a Emenda Constitucional 103, que promove um desmanche no sistema de seguridade social. É verdade que o sistema de seguridade social, pensado na Constituição e elogiado por vários outros países, modelo, referência para outros estados, já vinha sendo desmanchado há muito tempo. E se nós fizermos uma revisão desse desmanche, nós vamos ver que não houve governo, mesmo aqueles supostamente alinhados com a classe trabalhadora, que não tenham aprovado alterações lesivas a quem vive do trabalho no âmbito da Previdência Social. Fato é, porém, que a Emenda Constitucional 103 aprofunda esse desmanche. E o seu discurso é muito grave, porque em lugar de emendas pontuais que retiravam alguns direitos, essa é uma emenda global que vem com um discurso de que é realmente preciso sacrificar quem vive do trabalho, dificultando e, na realidade, impedindo concretamente para muitas pessoas a possibilidade de acessar aquilo que de forma equivocada a gente chama de benefício previdenciário, que nada mais é do que um direito social indispensável para que faça algum sentido viver numa sociedade de trabalho obrigatório como é a nossa sociedade. Porque existem pessoas que nascem sem condição de vender trabalho em troca de salário, existem pessoas que já venderam trabalho em troca de salário por tempo demais e que precisam ter algum descanso, e é por isso que os direitos previdenciários existem, para conter a barbárie e viabilizar o sistema, inclusive da perspectiva do consumo. Pois bem, 2019 termina com esse legado tão ruim quanto o dos anos anteriores, e aí a gente chega em 2020. E 2020 nós temos a união do flagelo social, que é a pandemia, uma doença desconhecida, que na verdade até hoje se apresenta como um grande desafio, embora nós tenhamos notícias de vacinas que estão sendo já inclusive colocadas em prática, né? Já tem pessoas sendo vacinadas em alguns lugares do mundo. Isso não significa que nós estamos livres dos efeitos dessa doença, porque agora, há alguns dias mesmo, eu ouvi falar que há uma mutação do vírus que foi detectada e que talvez haja possibilidade de reinfecção, ou seja, nós ainda estamos lidando com a realidade da Covid-19 e o modo como a enfrentamos é vexatório, essa que é a realidade, inclusive no âmbito da regulação estatal das relações de trabalho, porque nós tivemos várias medidas provisórias sendo editadas esse ano pelo governo federal, todas elas no sentido de retirar direitos, com um parlamento muito alinhado com essa lógica hostil aos direitos sociais. Basta pensar que a MP 905 de 2019, que não foi aprovada por um movimento de resistência das entidades ligadas ao mundo do trabalho, o texto dessa MP volta no projeto de conversão da MP 927 em lei durante 2020, volta no projeto de conversão da MP 936, só não ficou nesses projetos o da MP 927 porque ele conseguiu ser barrado no Senado e não chegou a virar lei, e no da MP 936 porque houve um acordo, né, houve uma resistência entre os parlamentares para que a aprovação se limitasse à conversão do texto da MP 936. E entre essas medidas, é bom que se diga isso, entre essas medidas previstas na MP 905, aquela da carteira verde e amarela, que também não chegou a ser convertida em lei, estava justamente a destruição dos critérios de atualização dos créditos trabalhistas, porque todo mundo sabe quem são os nossos devedores na Justiça do Trabalho e o quanto pode ou o quanto é possível que se asfixie um conjunto de direitos, tornando inócua a busca por sua reparação junto ao Estado. Então, a vontade que a reforma trabalhista já traz em 2017, alterando a CLT, dizendo que os créditos trabalhistas devem ser atualizados pela TR, que é um critério de correção que não atualiza nada, e que sequer é critério de correção monetária, é um critério de juros, taxa referencial, que foi julgada na DC 58, agora recentemente pelo STF, e foi considerada inconstitucional exatamente porque não tem a função de critério de correção monetária, porque correção monetária é aquilo que corrige a perda. O que significa dizer que aquilo que eu comprava com R$1.000 em 2015, se me foi subtraído, furtado pelo empregador e vai ser reposto pelo Estado, o Estado vai fazer com que esse empregador me devolva o que é meu,
Só em 2020, esses R$ 1.000 em 2020 precisam comprar o mesmo que compravam em 2015. Essa é a função do critério de correção monetária. Pois bem, a reforma vem e diz isso. Aí depois a MP 905 tenta de novo acabar com a atualização dos créditos trabalhistas. E isso aparece nos textos de conversão das MPs 927 e 936. Que, repito, só não foram aprovadas desse jeito porque houve uma intensa movimentação de entidades ligadas ao mundo do trabalho. E aí, a ADC 58, que discute como objeto a inconstitucionalidade da TR e, portanto, a aplicação de um índice que efetivamente corrija, que é o IPCAE, é julgada, mas o voto condutor propõe a aplicação da taxa Selic durante o período de atualização, o período judicial de atualização do crédito. O voto condutor do ministro Gilmar Mendes diz mais ou menos assim: na fase pré-judicial, a atualização dos créditos pode ser real, pode ser pelo IPCAE, que é um índice de preços ao consumidor que, portanto, faz exatamente isso: pegar os R$ 1.000 daquele dia, trazer para cá e ver qual foi a perda e repor essa perda, para que esses R$ 1.000 comprem a mesma coisa. Mas na fase judicial, diz o voto condutor que venceu por maioria na decisão sobre na DC 58, a taxa a ser utilizada é a Selic. Por quê? Esse não é um critério fixado para nenhum outro tipo de crédito. Essa diferença entre pré-judicial e judicial não existe em outros ramos do direito. E há um prejuízo concreto muito grande em função desse critério de modulação que, diga-se de passagem, não foi pleiteado. Vou repetir, a ADC 58 e as outras ações, inclusive de inconstitucionalidade, que foram grudadas nela para serem julgadas em conjunto, discutiam a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da taxa referencial e pediam o reconhecimento do IPCAE como critério. Ninguém falava na taxa Selic. E a taxa Selic passou a ser o critério, pelo menos pelos termos, né, dessa decisão muito recente, de atualização, que englobaria correção monetária e juros na fase de desenvolvimento do processo trabalhista, tornando o inadimplemento desse crédito alimentar um bom negócio, ou um negócio ainda melhor do que já era, porque nós sabemos que num país em que a justiça não consegue ser tão rápida quanto o que se deseja, em que há uma política conciliatória muito forte, e essa conciliação, via de regra, não contempla a totalidade dos valores devidos e autoriza parcelamentos e quitação geral de contrato, garantindo vedação de acesso à justiça, processo trabalhista ou manter dívidas trabalhistas já era um bom negócio. Agora, parece que há um estímulo ainda maior à inadimplência. É claro que vai depender muito do que aqueles que lidam com o direito e o processo de trabalho fizerem a partir disso, porque direito é cultura é construção histórica, que depende muito da capacidade dos intérpretes aplicadores de conseguirem conjugar a regra ou a decisão judicial com aquilo que é a orientação da ordem jurídica, que no caso do Brasil segue sendo a Constituição de 88. É realmente muito triste que no apagar das luzes de 2020 nós tenhamos mais essa decisão para comentar. Mas na realidade não é surpreendente, porque nós temos visto que os direitos trabalhistas têm sido retirados ou mitigados pelos 3 poderes de Estado com muita insistência nos últimos anos. Resta saber o que nos espera para 2021. A grande questão que me parece que é fundamental que nós percebamos é que 2021 será aquilo que fizermos dele. Assim como nós, cada um de nós, temos responsabilidade por o que aconteceu a partir de 88, com a nossa ordem democrática nunca efetivada para boa parte da população brasileira, temos também responsabilidade sobre aquilo que virá. Aliás, me parece que a grande questão para todos aqueles que lidam de algum modo com o mundo do trabalho, e que somos a maioria da população brasileira, porque ou lidamos como advogadas, advogados, defensores, promotores, juízes, juízas, ou como trabalhadores ou empregadores.
A pergunta fundamental é: nós queremos viver numa sociedade em que existam direitos sociais? Se nós queremos apostar ainda na ordem constitucional, que é uma ordem fundada nos direitos sociais, nós precisamos urgentemente tomar uma posição radical no sentido de ir até a raiz do que diz a Constituição de 88 e começar, inclusive, a exigir dos nossos poderes de Estado e em cada processo e na relação material de trabalho que há essa ordem constitucional que diz que é centrada na dignidade humana e nos valores sociais e que a própria ordem econômica deve observar os ditames da justiça social, seja realmente observada. Porque do jeito que nós estamos, nos afastando cada vez mais desses parâmetros de conduta, daqui a pouco nós não vamos mais realmente ter como retornar a uma lógica que, diga-se de passagem, como nunca foi completamente efetivada, não pode ser o nosso horizonte. A Constituição de 88 não é o nosso horizonte, é o nosso ponto de partida. Mas nós nunca partimos, nós nunca conseguimos sair daquele momento tão importante e emblemático para a sociedade brasileira, que foi a promulgação da Constituição 88, e caminhar para a frente no sentido de fazer valer e respeitar os direitos sociais de todas as pessoas. Então, 2020 nos deixa com esse desafio. O desafio de conseguir lidar com uma doença tão grave e que é um alerta para a humanidade como é a Covid-19, mas sem perder de vista aquilo que nos une como sociedade e aquilo que nós pretendemos que essa sociedade seja, assumindo inclusive a nossa responsabilidade por tudo que ela não foi até agora. Ou seja, há uma potência muito grande nessa experiência dolorosa que foi o ano de 2020. Nós precisamos saber aproveitá-la e fazer dela e dos seus ensinamentos um ponto de partida ou um estímulo para que a gente comece efetivamente a se comprometer com todas as pessoas que vivem na sociedade e entender, por exemplo, a gravidade extrema de uma despedida, a gravidade extrema do não pagamento de verbas rescisórias, a gravidade extrema da realização mesma de horas extras e ainda mais de realizar horas extras e não receber por isso. Ou seja, compreender que direitos sociais trabalhistas não são um problema de quem vive do trabalho. É uma questão, é uma condição de possibilidade para a gente ter realmente uma sociedade saudável e em que vale a pena viver. Eu deixo então 2020 com esse vídeo e 2021 estamos de volta firmes e fortes aqui, acreditando no direito do trabalho e nessa potência coletiva de aprender com as adversidades e construir um futuro melhor para todos nós.